Z-Wave versus Zigbee. Qual é melhor e mais fácil? E os dispositivos Wi-Fi? Vamos descobrir. Uma das perguntas mais frequentes que recebemos na Ubitat é qual é a diferença entre Z-Wave e o Zigbee. Em alguns aspectos, muito diferentes, em outros, nem tanto. Então, vamos dedicar alguns minutos aqui para analisá-los, para que você possa tomar uma decisão informada. Primeiro, o que são Z-Wave e Zigbee? Z-Wave e Zigbee são protocolos de comunicação sem fio que usam radiofrequências. Eles são o método de comunicação dos dispositivos inteligentes com a central Ubitat. Zigbee opera a 2,4 GHz, uma frequência rápida compartilhada por muitos dispositivos Wi-Fi. Portanto, coloque seu hub pelo menos a 1 metro do roteador Wi-Fi. A Z-Wave opera na banda de 800-900 MHz. Agora, essa frequência varia dependendo do país em que você mora, então você precisa ter certeza de comprar os dispositivos Z-Wave certos para sua região. O novo chip Z-Wave 700 no hub Ubitat Elevation é facilmente configurado para a frequência de Z-Wave aprovada no seu país. Tanto Zigbee quanto Z-Wave são redes mesh, o que significa que podem usar dispositivos repetidores para fortalecer e ampliar o alcance da rede. Zigbee e Z-Wave têm um alcance de cerca de 100 metros, mas isso é improvável, a menos que você viva em um ginásio de futsal vazio. Efetivamente, se você quiser que sua malha funcione bem, você vai querer ter dispositivos de repetição pelo menos a cada 10 metros, às vezes mais próximos se você tiver muito metal e outros obstáculos pelos quais precisa navegar. Adicionar dispositivos de repetição é onde o Zigbee e a Z-Wave começam a se diferenciar. A Z-Wave pode ter até 4 saltos ou dispositivos repetidos entre o dispositivo e o hub, mas tem melhor desempenho com 2 saltos ou menos. Zigbee pode ter até 30 saltos, o que é improvável, mas isso significa que sua malha parece suportar melhor vários saltos do que a Z-Wave. A Z-Wave, por ter uma frequência mais baixa, penetra paredes de tijolos e outros obstáculos melhor que o Zigbee. E isso é algo para se ter em mente se você mora em um lugar com muitas paredes de tijolos, como uma prisão abandonada. Quando falamos em velocidade para dispositivos, queremos realmente pensar em termos de latência. Quanto tempo depois de entrar em uma sala a luz acenderá? Agora, pelas especificações, o Zigbee é mais rápido. Ele envia 250 kbps versus Z-Wave, que envia 100. Isso significa que o Zigbee realizará automações 2 vezes mais rápido. Com dezenas de dispositivos da série Z-Wave 700, ambos os protocolos são rápidos o suficiente para evitar qualquer latência perceptível. Se você estiver usando dispositivos mais antigos pré-Z-Wave Plus, eles podem ter velocidades tão baixas quanto 9,6. Seu tempo de reação pode ser visivelmente mais lento que o Zigbee. Além disso, se você configurar seus dispositivos para enviar relatórios de energia constantes ao hub, a Z-Wave poderá começar a ficar mais lenta do que o Zigbee. Não se preocupe em fazer isso. Se você configurar seus dispositivos corretamente e usar a tecnologia mais recente, não notará diferença de velocidade entre os protocolos. Tanto o Z-Wave quanto o Zigbee são muito seguros. Eles usam o mesmo padrão de criptografia AES 128 que você encontra nos bancos. Os dispositivos Z-Wave mais antigos não exigem esse nível de segurança, mas todos os novos dispositivos Z-Wave Plus agora usam o padrão AES 128 com a estrutura de segurança S-Tissue adicionada. Não se preocupe com violações de segurança ou privacidade em nenhum dos protocolos. Zigbee é o protocolo mais fácil para iniciantes. Adicionar e gerenciar dispositivos é simples. Z-Wave pode ser um pouco mais complicado, mas tem um recurso interessante chamado Smart Start, que permite adicionar novos dispositivos digitalizando um QR Code com o telefone. Mas se você estiver movendo um dispositivo Z-Wave de outro hub ou se o seu dispositivo não for incluído corretamente na primeira tentativa, o Z-Wave requer atenção extra. Você precisará executar uma etapa extra chamada exclusão Z-Wave. Essa etapa adicional garante que tanto o hub quanto o dispositivo estejam prontos para outra tentativa de inclusão. Um dispositivo não pode ser incluído novamente na malha sem passar pelo processo de exclusão. Além disso, se o dispositivo não for removido corretamente do hub, ele permanecerá na malha e poderá prejudicar a comunicação adequada entre o hub e outros dispositivos. Z-Wave e Zigbee têm recursos de autocorreção que permitem que a rede encontre continuamente a melhor rota de malha para cada dispositivo. Os usuários podem reparar as tabelas de roteamento quando os dispositivos são movidos pela casa usando o Z-Wave. Agora, isso pode ser útil, mas não deve ser usado como uma ferramenta mágica para reparar dispositivos que simplesmente foram desconectados. Remova os dispositivos do hub de maneira adequada para manter a rede funcionando perfeitamente. Dispositivos Wi-Fi são baratos e fáceis de encontrar, mas podem não oferecer a velocidade e confiabilidade necessárias para uma rede local de automação residencial. A maioria dos dispositivos Wi-Fi exige que os dados sejam enviados para sua própria nuvem antes de irem para o hub. Obviamente, isso significa que se a internet cair ou a nuvem cair, esses dispositivos serão inúteis e não funcionarão de jeito nenhum.
E quando funcionarem, haverá alguma latência adicional nessas automações devido à variação no tempo que leva para os dados serem processados e, em seguida, viajarem de volta para os servidores em nuvem na internet. Profissionais não usam dispositivos Wi-Fi baratos para automatizar casas, e você também não deve. O resultado final é que tanto o Z-Wave quanto o Zigbee podem fornecer automação residencial rápida e confiável. A Z-Wave definitivamente requer uma abordagem mais prática e configuração adequada, especialmente à medida que sua rede mesh cresce. Existem ótimos dispositivos para ambos os protocolos, e você encontrará muita ajuda para Z-Wave e Zigbee em nossa comunidade online em docs2.ubitat.com/pt-br/home. Por hoje é isso. Obrigado por assistir, e obrigado, como sempre, por elevar o seu ambiente com a Ubitat Elevation. Esperem, alguns de vocês ainda não têm um hub Ubitat. O que estão esperando? É rápido, é confiável, é o melhor. Obtenha o seu agora com a Trato.